Cara, ladrão ou ladino é a minha classe favorita. Porque é uma classe que tu precisa ser inteligente na vida real para usar ela. É uma classe que resolve os problemas delas com agilidade e inteligência. E é uma classe também focada na exploração, que é uma das minhas partes favoritas do D&D, resolver mistérios. E ao contrário do mago, o ladino não tem um arsenal de magias para resolver os problemas dele. Ele só tem as perícias e a habilidade do jogador, para falar bem a verdade. E eu não fiz esse vídeo para falar só de ladino. Eu também fiz esse vídeo para falar de perícias e de regras para perícias. E aqui vai a pergunta. Vocês acham que o D&D necessita realmente de regras para perícias? Ou precisa de umas regras mais simplificadas do que outros RPGs como Call of Cthulhu? Porque assim, eu tenho duas mentes. A primeira é que a perícia é algo necessário para simular o gênero. Talvez não o gênero de fantasia medieval, mas um gênero ela é necessária para simular, entendeu? E o segundo problema é que às vezes a perícia se torna um botãozinho que tu resolve tudo. Ao invés de tu investigar uma sala numa dungeon, tu diz assim, ó, mestre, eu quero rolar a percepção. Ao invés de tu conversar com o NPC e convencer ele, mestre, eu quero rolar persuasão ou deception. Ela vira uma muleta, entende? Impedindo o jogador de interagir com o cenário da maneira correta. E aí que tá, a perícia é o core, é a base da classe do ladino. Sem a perícia o ladino não existe. Ou será que dá pra tu fazer uma versão do ladino que tem as habilidades ladinas sem precisar ter perícia necessariamente? E aí fica a pergunta pra vocês, e é isso que a gente vai tentar explorar nesse vídeo. Mas primeiro tu já sabe, né? A forma mais fácil de ajudar esse canal é deixando o like, deixando um comentário qualquer e mandando esse vídeo pro seu grupo de RPG. Lembrando que agora o canal tem clube de membros, tá? A classe de ladrão, ou Thief, surgiu com a publicação do suplemento Greyhawk em 1975, escrito por Gary Gygax e Robert J. Kuntz. E as estatísticas da classe original são baseadas no mago, tanto que eles rolam um D4 como dado de vida. A história folclórica se conta como se um dos jogadores quisesse arrombar uma porta, porém ele não queria fazer barulho. Então eles começaram a discutir na mesa como nenhum RPGista faz, e então para resolver esse problema, o Gygax inventou a classe do ladrão. Provavelmente com duas inspirações, o Grey Mouser e o Hobbit. Cara, e ser ladrão na primeira edição era uma tristeza, velho. E além disso, tu só começava a ser bom em alguma coisa nas perícias de ladino lá pelo quarto nível. Imagina, em nível 1 tu só tinha 10% de chance de conseguir se esconder nas sombras, que é basicamente o feijão e arroz do ladrão. Além disso, era 15% de abrir fechaduras e 10% de chance de desarmar armadilhas, ou seja, o ladrão estava ferrado. Ele nascia ferrado, e se ele sobrevivesse era por conta da sorte, mais nada, e da habilidade do jogador. E no AD&D a coisa já começava a melhorar, tu ganhava D6, embora tu não pudesse mais usar todas as armas. Ganhava bônus nas perícias pela raça, e tinha acesso aos kits, que seriam as subclasses do AD&D, tipo Swashbuckler ou outras coisas. Que eu não sei, eu não vou pesquisar, eu só lembro do Swashbuckler mesmo. Ah, uma coisa que eu me esqueci, como o Old School Essentials, o D&D primeira edição, balanceava uma classe ridiculamente fraca como um ladino com uma classe extremamente poderosa como um mago. Eles usavam tabelas de XP diferentes para evolução. Por exemplo, o ladino precisava de 1200 XP para chegar no segundo nível, enquanto o mago precisava de 2500. Então, o ladino ia precisar de 2400 para o segundo nível e o mago de 5000 para o segundo nível. Digo, terceiro nível. E assim tu balanceava as classes. Chegando no D&D quinta edição, o ladino já toma sua forma completa, ele já tem todas as perícias e habilidades da classe que vai definir a tua ideia, a tua imaginação sobre a classe para o futuro. E uma das habilidades que o ladrão tem na quinta edição, que faz eu sentir que ele é um ladrão, que ele é divertido realmente de jogar, é o Cunning Action, que é você usar a sua ação bônus para se deslocar, para se esconder ou para sair da área de ameaça de algum personagem. Isso faz com que o ladrão seja extremamente estratégico, mesmo ele não sendo tão poderoso assim. A vibe é que o ladrão está sempre procurando uma posição interessante para ele tirar vantagem e ter o ataque furtivo dele. E para mim isso define o ladrão em combate muito mais que o próprio ataque furtivo, tu se posicionar estrategicamente. É claro que o ataque furtivo é a cerejinha do bolo, mas sem o Cunning Action, a classe não ficaria tão divertida assim estrategicamente. E como todas as classes têm acesso à perícia, o ladino simplesmente não precisava
ter acesso a perícias também. Ele precisava ser o melhor em usar perícias. E isso é refletido em habilidades como Expertise e Reliable Talent. RPGs como o Old Dragon e o Shadow Dark não têm perícias. Na verdade eles têm, e somente o Ladino tem acesso a essas perícias. E o uso dessa perícia é praticamente binário, você conseguiu ou você não conseguiu. E no Shadow Dark você não tem nem as perícias e nem melhorar as perícias com níveis, mas você tem testes de atributos, e os ladrões têm vantagens em testes de atributos que envolvam desarmar armadilhas e esconder-se nas sombras, etc. E o D&D quinta edição funciona meio parecido, com o teste de atributos sendo um modificador desses testes, a perícia mais o atributo. Digo a proficiência. Existe uma modificação na dificuldade de acordo com o que tu quer fazer, mas não existem graduações de acerto na perícia. Já RPGs como Vampiro à Máscara e Mitras, eles têm a ideia da graduação de perícia, é gradação de sucessos. Quanto melhor o teu sucesso, mais coisas tu consegue fazer com aquela perícia. No Vampiro, por exemplo, o número de sucessos aumenta o teu dano. Ou se tu tá hackeando um computador, diminui o tempo que é necessário para fazer esse hackeamento ou fazer a pesquisa que tu quer. Isso falando de combate, né? O Mitras ele te dá um acesso a manobras de acordo com o número de sucessos. Não são sucessos porque é porcentagem, mas de acordo com a porcentagem que tu tira. São os chamados efeitos especiais. Mas é claro que eu estou falando de combate, isso existe também para as perícias. Por exemplo, furtividade, tu pode não deixar rastros de acordo com a quantidade de sucessos que tu tirar, ou a porcentagem que tu tirar em Mitras. E voltando ao exemplo do hacker no Vampiro à Máscara, a quantidade de sucessos que tu tira também pode dificultar as pessoas, por exemplo, para te acharem no momento que tu tá hackeando. Talvez o teu inimigo precise tirar mais sucessos que você, enquanto você hackeia, para descobrir a tua localização. Então não só os sucessos são importantes, como a quantidade deles. E em D&D 3.5 eu acho que foi a versão mais complicada das regras de perícia que já existiu para o D&D. Para começar, a armadura já começava dando penalidade em certas perícias, como natação e athletics, acrobatics. Além disso, tu tinha que aprender 35 perícias. Além disso, tu tinha que rastrear as sinergias, que era um bônus que tu ganhava por ter 5 níveis em uma perícia. Por exemplo, se você tivesse 5 níveis em usar cordas, você tinha mais 2 de bônus em Escape Artists, para escapar de amarras. E cada perícia vinha com a sua listinha de coisas que tu podia fazer com a perícia, e as suas respectivas CDs. Por exemplo, com a acrobacia tu podia andar na corda bamba, e a CD ia de acordo com a largura da corda ou do muro que tu estivesse andando. Tu também tinha 2 CDs diferentes, uma para mover através da área de ameaça do inimigo e outra para mover através do inimigo. Por exemplo, se o inimigo estivesse na frente de uma porta, tu podia se mover por baixo dele, rolando um teste de acrobacia. E ter 5 graduações de acrobacia também te ajudava enquanto tu estivesse em defesa total, em D&D 3.5. Ela aumentava a tua CA de mais 2 para mais 3. E além de tudo, tu fazia um teste de acrobacia para pular, com cálculo da distância e da altura. E as complicações não param por aí. Cada nível tu ganhava um número X de perícias que tu podia distribuir pelas perícias que tu conhecia ou as perícias que tu não conhecia pagando o dobro. E sim, era normal tu ter mais 27 em acrobacia e mais 2 em escalar. E além de tudo, tu podia comprar um talento que dava mais 2 em 2 perícias diferentes. Eu me lembro que quando eu jogava D&D 3.5, a minha ficha era um garrancho só na área de perícias, que só eu entendia, nem o mestre conseguia ler. De tanto que tinha talento, bônus e sinergia. O RPG de horror chamado Mothership, ele tem perícias, e essas perícias são utilizadas com porcentagem. Porém, existe uma perícia que o Mothership não tem: furtividade. E como você não tem furtividade num jogo de horror cujo objetivo é se esconder dos monstros? A ideia do autor é chamado vácuo criativo. Por exemplo, ele não dá regras de furtividade porque tu e o mestre têm que decidir, através da imaginação, como o teu personagem vai se esconder. Você descreve e argumenta com o mestre ao invés de rolar um dado. A ideia do autor é que isso faz você ficar mais presente no momento. Então, por essa lógica, percepção não precisaria existir, conhecimento não precisaria existir. Detectar armadilhas e portas secretas pode ser através do mestre com o jogador interpretando, fazendo um jogo de perguntas e respostas. Talvez o D&D não precisa de perícias, qualquer teste pode ser resolvido com um teste de atributo. Mas como ia ficar o ladino sem perícias, já que as perícias é o feijão e arroz da classe, e existe desde a primeira edição do D&D?
Eu acredito que dá para pegar o que o ladrão faz de bom e transformar isso em habilidades sobrenaturais, habilidades tão extraordinárias que elas sejam acima da média humana, entendeu? Acima da média até do que os outros personagens e jogadores consigam fazer. Tipo o esconder-se nas sombras. O Ladino pode se esconder tão bem que ele consegue se esconder nas sombras mesmo sendo observado. E ele consegue se esconder tão bem que mesmo criaturas com visão no calor ou tremor sense não conseguem sentir ele. Basicamente ele baixa a temperatura do corpo e diminui os batimentos cardíacos, como um monge faz. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Basicamente o Tokito usa os movimentos do corpo dele para enganar a percepção e a mente dos inimigos dele e fazer parecer que ele tá num lugar que ele não tá. E o Ladino poderia aprender algo muito semelhante, como um truque de mágica feito por um ilusionista, só que ao invés de feito pelas mãos, é feito com o corpo inteiro. Então, além do ataque furtivo e do Cunning Action, que eu acho excelente pro Ladino, ele poderia ter acesso a certas habilidades sobrenaturais, que não fossem obviamente mágicas, entendeu? Mas um resultado de treinamento intenso, como a ideia de se fundir às sombras e manipular a percepção dos seus inimigos. Isso faria com que o Ladino continuasse legal pra caramba e tu não precisasse introduzir perícias no teu jogo usando somente testes de atributos. E essas habilidades sobrenaturais dele seriam resultado de treinamento intenso e perfeito. E esses segredos poderiam ser guardados pelas guildas e só ensinado a ladinos de confiança, fazendo assim o Ladino ter um motivo para procurar uma sociedade secreta, uma guilda ou algo no estilo. E eu ainda não achei o sistema perfeito que se encaixe com a minha personalidade e a personalidade do meu grupo de D&D, entendeu? A gente joga uma quinta edição com várias modificações. E a minha ideia sobre classes é que todas as regras referentes às classes sejam para te passar a vibe da experiência ideal da classe, entendeu? Por isso eu acho tão ruim o mago e o clérigo terem as mesmas regras de magia, basicamente. A mesma ideia do Ladino ser um guerreiro ágil não faz sentido. E é por isso que o Cunning Action faz tanta diferença. E só pra lembrar, galera, que o canal agora tá com um clube de membros. Então se tu quiser ver as minhas lives, se tu quiser ver vídeos especiais, tem tudo lá, acho que já tem uns 4, 5 vídeos lá. E se você quiser ajudar o canal, deixa um like, um comentário e dá uma olhadinha nas minhas playlists. Tem bastante coisa legal ali. E você pode olhar um desses 2 vídeos aqui, que eu trabalhei bastante para eles. Valeu, tchau, tchau. Tá fazendo o que aqui ainda? Vamos lá, olha os vídeos aí.